Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um programa Família Inabalável, o programa da família cristã, programa cristocêntrico, bíblico, para edificação da sua família na palavra. Deus abençoe abundantemente seu dia. Lembre que o dia abundante é um dia vivido para a glória do nosso Deus, em obediência, em fé, em busca ativa pela presença do nosso Deus. Nós precisamos buscá-lo. E um dia abundante é um dia que nós lemos a palavra, nós oramos, nós cantamos louvores de adoração a Ele, nós nos reunimos como família. Você que é homem, assuma o sacerdócio do seu lar, como profeta, como sacerdote, como rei, como, de alguma forma, aquilo que a palavra de Deus nos chama a ser provedores e protetores. Nós precisamos nutrir a nossa família na presença bendita do Senhor Jesus. Amém? Então viva esse dia, faça o culto familiar, que é esse momento de reunir a família ao redor da palavra, ler a palavra, meditar no que ela diz, aplicar a vida da sua família, orar, compartilhar motivos de oração e também cantar louvores a Jesus. Amém? O programa de hoje é muito especial, a gente vai dar continuidade ao tema oxigênio do casamento, é a comunicação. Então, comunicação, anote sempre isso no seu coração, é o oxigênio do casamento. Todo casal precisa de uma comunicação alinhada. Deus tem um interesse na sua comunicação. Aqueles que ficam retendo a comunicação e o alinhamento acabam desfrutando de muitos males. É assim na vida empresarial. Nós precisamos alinhar tudo com os colaboradores, gerentes, os gestores precisam colaborar e também alinhar tudo com os funcionários e colaboradores, a sua equipe. Tudo precisa ser alinhado e esse alinhamento se dá através da comunicação assertiva. É assim também na vida familiar, é assim na vida eclesiástica, na igreja, é assim em qualquer tipo de âmbito da sociedade. Portanto, se esforce por se comunicar de forma muito efetiva, amorosa, sábia, bem temperada com o seu cônjuge. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida, mas antes eu queria startar isso. Nós fizemos no primeiro programa dessa série, Comunicação Oxigênio no Casamento, uma abordagem sobre a comunicação externa, sobre inicialmente aquilo que está na superfície, que é a linha mais imediata de combate. É o ter cuidado com as palavras, é você ser um cirurgião cuidadoso com o seu cônjuge, especialmente em relação às suas críticas. Críticas são bem-vindas, mas são como cirurgias. Você não faz cirurgia a qualquer momento, em qualquer hora, e a pessoa estando despreparada. Você precisa ser um cirurgião cuidadoso. Então é no momento certo, na hora certa, da forma certa, usando os instrumentos certos, no local certo. Então, quando você for fazer uma crítica, o que é muito oportuno, porque do contrário, como é que nós vamos crescer e sermos aperfeiçoados, que é um dos objetivos do casamento? Sermos aperfeiçoados em Deus, sermos santificados em Deus, crescermos na intimidade e nos tornarmos mais parecidos com Jesus se nós não recebermos críticas do nosso cônjuge. Precisamos de críticas, mas essas críticas precisam ser como cirurgias. E um cirurgião habilidoso, ele não usa um facão, ele usa um bisturi. Ele é cuidadoso e ele é comprometido com a sutura, ou seja, com a cicatriz, com o fechamento daquela ferida que foi feita. Então seja um exortador como Natan, foi o que nós trouxemos aqui, nós abordamos aqui a importância de você saber exortar da forma certa, palavras bem temperadas com sal, para edificação e não para a morte, e de você usar isso para o louvor da glória de Deus. Ao mesmo tempo, ser uma pessoa humilde para ouvir a exortação, humilde para atentar para a exortação que o seu cônjuge vai trazer. Então nós temos que ter humildade para compartilhar a exortação e temos que ter humildade também para ouvir a exortação quando dirigida ao nosso cônjuge. Eu falei que a esposa é a principal exortadora do marido, mais até mesmo que o seu próprio pastor. O marido é o principal exortador da esposa, mais do que até mesmo o próprio pastor desse casal. Não destrua com a sua língua o que Deus mandou edificar. Nós citamos vários provérbios, provérbios 10, 8, provérbios 10, 11, provérbios 10, 19, provérbios 11, 29, provérbios 11, versículo 9. Falamos sobre os elogios serem como Pix, entrando na conta, deixando a conta positiva. As críticas ferinas feitas para satisfazer o seu ego, a sua própria satisfação pessoal de estar certo, essas críticas são como Pix saindo da sua conta e vão deixar, nessa metáfora, a conta do seu casamento negativa. Então cuidado com as críticas, você precisa sim elogiar e reconhecer aquilo que é virtuoso no seu cônjuge. Elogios como fertilizantes no jardim. As palavras sábias são doces, carregam cura para o coração. Citamos vários provérbios também, 12, versículo 11, provérbios 13, versículo 2, provérbios 12, versículo 18, provérbios 15, versículo 1, provérbios 15, versículo 26, provérbios 16, versículo 24. Todos esses textos foram listados no último programa. E agora sim, nesse programa, nesse episódio
de A Comunicação é o Oxigênio do Casamento, nós vamos falar sobre a comunicação interna e talvez a mais importante e aquilo que eu menos tenho visto pessoas falando ou pregadores abordando, que é a comunicação dos seus pensamentos. Aquilo que você pensa a respeito do seu casamento, aquilo que você pensa a respeito do seu cônjuge é o que vai tomar o seu coração e, portanto, vai encher a sua boca. Então, muito cuidado. Eu sei que muitas vezes é edificante. Nós temos uma abordagem instrutiva sobre como precisamos ter cuidado com a nossa língua, mas também precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos. E o texto de hoje é Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Antes disso, eu quero orar pela sua vida. Nós vamos orar, nós vamos cantar louvores juntos. Nós temos hoje uma playlist muito agradável. Tem Hillsong hoje por aqui, né? Hillsong em português, que é o Me Rendo a Ti, uma música que eu amo. Tenho Todo Joelho, de uma banda que eu amo demais, Canto o Verbo. Como o próprio nome da banda já diz, é Canto Cristo, né? Canto o Verbo de Deus com V maiúsculo. E no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e esse Verbo é Cristo, conforme está no Evangelho de João, capítulo 1. Essa banda Canto o Verbo, se você não conhecia, pesquisa lá no Spotify, pesquisa no Deezer, no YouTube. É uma banda belíssima do meu amigo, queridíssimo André Costa. Um beijo, André Costa. Deus te abençoe abundantemente na sua vida. E eu quero que você cante comigo essa música, Todo Joelho, Filipenses 2. E vai ser belíssimo estar cantando esse louvor a Jesus também. Uma música bíblica, tá bom? Preencha a sua playlist com boas músicas, músicas bíblicas de adoração a Jesus. Mas antes, deixa eu orar aqui pela sua vida e pela vida da sua família. Feche seus olhos. Se você estiver no trânsito, por favor, não feche seus olhos, mas ore comigo. Senhor Jesus, obrigado, Paizinho, por esse dia, obrigado pela vida de cada ouvinte, obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado e favor sobre a vida de cada um deles. Obrigado por esse programa, Senhor Deus, família inabalável, obrigado porque o Senhor tem cuidado, Senhor Deus, pastor Bruno, de Andressa, de mim, para que falemos, Senhor Deus, a tua verdade, a verdade nas Escrituras, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, não falemos da nossa autoridade, mas a autoridade que vem do Senhor, a autoridade da tua palavra. Não falamos de nós mesmos, Senhor Deus, ou não nos julgamos importantes, nem perfeitos, mas o Senhor, que é perfeito, tem usado sim esse programa para trazer a palavra aos corações dessas famílias. Edifica, transforma, Senhor Deus, transborda a tua palavra em nossos corações, nos vivifica, Senhor. Nos enche do teu Santo Espírito, da tua palavra, nos dá intimidade e oração, Senhor Deus, e dá que as nossas famílias sejam unidas em Ti. O Senhor é o Deus da família, então nos ajuda, Senhor Deus, a termos famílias fortes e operosas, filhos crentes, Pai, que aqueles que estão desviados se voltem a Ti. Que aqueles, Senhor Deus, que estão longe, Senhor Deus, possam se arrepender dos pecados e olhar para Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Queridos, estamos juntos aqui nesse programa. Eu sou Gabriel CBO, estou muito feliz de estar dividindo esse espaço com vocês. E nós vamos lá, né? Nós vamos para uma abordagem absolutamente necessária. Eu quero que você leia comigo o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. A palavra de Deus nos diz, Paulo escrevendo essa carta à igreja em Filipos. Filipos era uma cidade que ficava na Macedônia. Não sei se você lembra um pouquinho da história, mas o rei Alexandre o Grande, que é muito conhecido, é provável que você já tenha ouvido falar sobre Alexandre o Grande nos livros de história, foi aquele responsável por unificar a Grécia, da Macedônia até a Caia, até a Grécia, foi unificada em Alexandre o Grande, e ele era filho de um homem, um rei, chamado Filipe II. Esse Filipe II chamou Aristóteles, na época, uma mente grega talvez a mais brilhante de todos os tempos da Grécia Antiga, e ele chamou Alexandre o Grande para ensinar, ser o tutor, o educador do seu filho Alexandre. Então Alexandre se torna uma mente inteligentíssima, um general de guerra, e um conquistador. Foi um dos grandes primeiros impérios unificadores, né, que é o reino macedônico, digamos assim. O Império Macedônico, que era o Império de Alexandre o Grande, morreu ainda jovem, mas eu acho importante trazer esse contexto para que você entenda que o apóstolo Paulo, ali anos e anos depois, né, depois de Cristo, inclusive, Alexandre o Grande veio antes, então anos e anos depois ele passa nessa região da Macedônia, já não era mais o Império, né, de Alexandre o Grande, já não era mais o Império Macedônico, mas ele passa nessa região da Macedônia e ele vai até a cidade que o rei Filipe II fundou, basicamente, ou intitulou do seu próprio nome. O Filipe II, que era o rei de Alexandre o Grande, o pai de Alexandre o Grande e rei, ele funda, então, ele estabelece a cidade dos filipenses. Essa é a mesma cidade que Paulo vai ser preso com Silas,
que ele, à meia-noite, está cantando louvores depois de ter sido chicoteado com a quarentena de açoite -1, significa que são 39 açoites. Existia um dito popular, né, naquela época que com 40 açoites, 40 chicotadas, uma pessoa morria. Então, se eles queriam castigar a pessoa sem contar com a morte dessa pessoa, eles calculavam ali uma quarentena -1, são 39 chicotadas, para que a pessoa não morresse, mas sofresse bastante. Paulo recebe essas chicotadas, perseguido pelos judaizantes ali, por pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ele é então perseguido naquela cidade, em Filipos, e ele é preso depois de ter sido chicoteado junto com seu amigo Silas, companheiro de viagem, missionário com ele. E então ali eles passam a noite louvando a Jesus. Quantas vezes nós murmuramos quando recebemos, né, uma topada, quando ficamos gripados ou com febre, ou quando alguma coisa não vai bem no nosso dia, ou quando um carro passou e melou a gente de lama e nós murmuramos. E Paulo, com chicotadas nas suas costas, vergões desses chicotes nas suas costas, ele estava ali louvando a Jesus à meia-noite. E ali o carcereiro ouve aquele louvor, toda a cadeia, toda a prisão em Filipos estava ouvindo. Eles estavam presos ali no cárcere mais interior, que significa que eles eram reputados, Paulo e Silas, por pregar o evangelho. Presta atenção nisso. Eles eram reputados ali por aquelas autoridades daquela cidade como bandidos da pior estirpe, os mais perigosos. E por isso eles estavam no cárcere mais interior, eles estavam algemados em seus pés e braços, estavam louvando. E aí você sabe da história, né? A palavra de Deus nos diz e nos narra que as portas da prisão estremecem, um terremoto sobrevém ali sobre aquela prisão, o carcereiro acorda meio desesperado, as cadeias se abrem, tanto dos pés e das mãos de Paulo e Silas, e também as cadeias que prendiam eles no cárcere interior. O carcereiro, então, sabia que se algo acontecesse, se um dos presos fugissem, a consequência imediata para o carcereiro era a morte. Então ele entra pronto para tirar a sua própria vida, o que certamente aconteceria, né, com os guardas que viriam até ele, matariam o carcereiro, porque os presos fugiram. Paulo então brada do interior do cárcere e diz assim: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. O carcereiro então diz assim: Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? Ele diz: se arrepende dos seus pecados, creia no Senhor Jesus para ser salvo você e sua casa. Esse carcereiro leva Paulo e Silas até a sua casa, tão estarrecido que ele estava, cuida, prensa as feridas de Paulo e Silas nas costas. Paulo e Silas então se avançam naquela madrugada a pregar o evangelho, especialmente ali na casa do carcereiro. Todos acordam, todos ouvem a pregação do evangelho, todos se convertem. Então Paulo e Silas certamente tinham um riacho, um rio. Eu penso, é uma conjectura, claro, não está na Bíblia esse relato específico de que eles foram até o rio, mas tinha um rio próximo à cidade, na qual Paulo batizou Lídia, que era de Tiatira, estava em Filipos e foi batizada. Você lembra dessa história? Lídia de Tiatira, vendedora de púrpura. E aí, certamente, Paulo batiza, junto com Silas ali, o carcereiro e sua família. Isso a Bíblia narra que eles foram batizados, né? Se por imersão no rio ou por efusão com água sobre a cabeça, a Bíblia não narra com todos os detalhes, mas creio eu que foram até o rio, então eles se batizaram, foram salvos, e houve salvação na casa do carcereiro. Veja que tipo de mentalidade Paulo tinha, né? O que isso tem a ver com o casamento? O que isso tem a ver com a sua comunicação? Vamos ler aqui. Paulo está escrevendo então essa carta, que é a carta da alegria. Ele estava preso quando estava escrevendo, provavelmente aqui, essa carta aos Filipenses, essa carta à igreja que ficava na cidade em que ele tinha sofrido tudo isso. Igreja essa que ele tinha cooperado com a plantação. E ele fala aqui, capítulo 4, finalzinho da carta, versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, irmãos, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, ou seja, tem um bom testemunho, uma boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, imagina Paulo bradando aqui, escrevendo isso com força nesses papiros. Se algum louvor existe, seja isto mesmo, que ocupe o vosso pensamento. Versículo 9, então ele completa dizendo: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que confiança maravilhosa
Paulo está trazendo aqui a perspectiva de que tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, e faz quanto tempo que você abandona essa perspectiva do que é verdadeiro? Faz quanto tempo que você abandona essa perspectiva daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é amável? Deus tem um interesse com aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Afinal, Jesus é a verdade. Esse é o caráter de Cristo. Paulo está estimulando a gente a ter um contentamento. O tema da carta é, apesar das tribulações, e os filipenses não eram uma igreja rica, mas era uma igreja que se associou a Paulo desde o começo e ofertava, sustentando o ministério de Paulo, esse ministério apostólico de plantio de igrejas, e os filipenses faziam questão de sustentar ali Paulo naquelas necessidades que ele tinha. Mas Paulo está falando aqui para os filipenses que ele particularmente, também estimulando os filipenses, e também a mim, a você hoje, a termos toda a alegria no Senhor Jesus, apesar das tribulações. O versículo 10 ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, ó Filipenses, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quem dera nós, casados, cristãos, pudéssemos aprender com Cristo e com Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, a viver contente em toda e qualquer situação. Quantas vezes somos murmuradores, piores do que o povo de Israel no Egito? Temos o maná e reclamamos porque não temos carne. Temos o cuidado de Deus com a nuvem, com o fogo, abrindo o mar vermelho, trazendo o maná e reclamamos da falta de água. Queridos, a palavra de Deus nos chama a uma vida de contentamento. O que é que tem que habitar no seu pensamento? As insatisfações? As não virtudes? Eu estou falando aqui, claro, para casais que têm minimamente uma saúde relacional. Eu sei que existem casos terríveis, violência doméstica, violência psicológica, que aquele que pratica isso se arrependa do mal. Coloque sua boca no pó e na cinza. Clame pelo favor do Senhor e para que Ele o poupe da destruição proveniente do seu próprio pecado. Quantos homens têm destruído suas esposas com palavras tão ferinas, pensamentos corrompidos? São sanguessugas da alma de suas esposas, possuidores de um ciúme doentio. Por mais que eu creia, meu irmão, conforme diz 1 Coríntios capítulo 7, que o marido pertence à esposa e a esposa pertence ao marido, e isso é um privilégio, ainda assim Deus não te chamou para ter um sentimento de posse doentia sobre o seu cônjuge. Deus te chamou para amar, para se sacrificar, para se doar pela sua esposa. Quantas mulheres destroem os seus casamentos com pensamentos tão destrutíveis, tão corrompíveis em relação aos seus maridos. Elas o destroem muitas vezes, quando não falando, com seus olhares de desprezo, de nojo. O seu olhar, a sua postura arredia, rebelde, contumaz, nada submissa, não sabe a linguagem da honra, do respeito, sempre com palavras ou atitudes ou gestos que distanciam o seu próprio marido daquilo que Deus o chamou para ser. Querem um marido novo, no sentido de transformado, mas não querem fazer parte desse processo, não querem ser, no processo também, transformados em Cristo. Queridos, os pensamentos são de fato a raiz de toda a comunicação. O que você pensa sobre o seu cônjuge é aquilo que vai gerar os sentimentos a respeito do seu casamento. É o que vai gerar as emoções a respeito do seu marido, da sua esposa. É o que vai moldar as suas atitudes, ações, gestos, palavras em relação ao seu marido, sua esposa. É o que vai moldar os seus resultados. Portanto, muita atenção
muito cuidado com os seus pensamentos. Quais são as historinhas que você está contando sobre o seu casamento? Para si mesmo. Quais são as narrativas que você tem contado em sua própria mente? O que você tem pensado é bom, é verdadeiro, é respeitável? É realmente a verdade aquilo que você tem contado para si mesmo? Ou para si mesmo? Realmente a sua esposa é aquilo que você tem narrado em sua mente e por isso você trata ela com tanto menosprezo ou desdém? É por isso que você se distancia tanto do seu lar? Será que realmente é verdadeiro aquilo que você pensa a respeito do seu marido? Realmente ele é digno do seu desprezo, das suas palavras de morte, destruição? Tem mulheres que destroem o seu marido, querem um marido bem-sucedido, mas destroem o seu marido ao chegar em casa. Seu marido entende muito bem a linguagem da honra e do respeito, ele ficou configurado assim. A sua esposa, querido homem casado, ela entende a linguagem do amor e da compreensão. Queridos, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos preencher os nossos pensamentos com aquilo que é verdadeiro. E às vezes a gente está tão mergulhado na nossa própria forma de enxergar a verdade e como é mentirosa muitas vezes a forma que nós contamos a respeito da verdade. Quero que você entenda isso. Observe o que os israelitas no deserto, aqueles 40 anos, observe o que eles diziam para si mesmos. Você lembra daquele período em que Moisés passou mais de 40 dias no Monte Sinai, recebendo de Deus a lei escrita pelo seu próprio dedo nas tábuas de pedra? Teve uma hora que eles achavam ser verdade e disseram para Arão, o irmão de Moisés, sumo sacerdote então. Eles disseram, Moisés morreu. Arão, faz-nos deuses para que nós possamos adorar. Porque esse Deus que Moisés foi adorar lá no monte, na verdade não existe. Quem nos tirou da terra do Egito? Nós precisamos olhar para uma imagem conforme a cultura que nós aprendemos no Egito. Eles adoram imagens. Eles adoram animais, o cachorro, o gato, o Deus Sol, Ra. Os israelitas fizeram isso, queridos. Em última análise, eles estavam pensando assim, é verdade que deuses nos tiraram da terra do Egito, mas agora nos faz esse Deus. E Arão foi lá e fez um bezerro de ouro, não foi assim? Então Moisés desce, quebra as tábuas da lei, se revolta contra o povo. Naquele dia ali morreram muitas pessoas, conforme o juízo de Deus. Eu não vou nem esticar muito a história aqui, porque ela é longa. Mas Moisés até ora, intercede pelo povo, porque Deus estava disposto a de fato aniquilar o povo. E fazer de Moisés outro povo. Deus preserva a sua misericórdia, condena aqueles que de fato eram pivôs da rebelião, mas os demais são preservados. Ou ainda quando esses israelitas ainda, no deserto, saindo do Egito, disseram para si mesmos, como nós somos vítimas de um Deus tão mau. Ele nos trouxe até esse deserto para nos matar de sede. Ele nos trouxe esse deserto para nos matar de sede, de prazeres, porque agora nós só temos esse pão. Hebreus diz que o maná é o pão dos anjos. Uma referência certamente ao pão que desceu do céu, que é alimento vivo, que é o próprio Cristo. Uma referência. Mas Deus os alimentava diariamente. Eles não plantavam, eles não colhiam, eles só precisavam retirar o maná todos os dias. Eles reclamaram, murmuravam. Cheios de direitos, cheios da sua própria verdade mentirosa, acatando as sugestões de Satanás para ceder aos seus prazeres. Então eles disseram, nos manda carnes, como era melhor as cebolas do Egito. Murmuraram e murmuraram, então Deus mandou carne a fartar, a ponto de sair pelas suas narinas e ouvidos. Entende o que eu quero dizer? Muitas codornas, muitas carnes foram então enviadas para o povo do Egito ali, para o povo de Israel, no deserto saindo do Egito. Mas será que era verdade o que eles estavam dizendo e narrando para si mesmos? Será que essas histórias, essas narrativas cooperaram com eles para que eles se tornassem mais contentes em Deus?
ou eles provocaram Deus a ira, conforme diz o texto nas Escrituras? O que é que você está pensando a respeito do seu cônjuge? É a verdade dos fatos ou é uma historinha que você está narrando? É verdadeiro? É respeitável? É justo? É puro, conforme Deus? É amável? É de boa fama? Tem alguma virtude? Tem algum louvor? Se tiver tudo isso, pode ocupar os seus pensamentos. Provérbios capítulo 15, versículo 15, a palavra de Deus diz: todos os dias do aflito são maus. Os aflitos, aqueles que sofrem dores, são maus. Mas a alegria de coração é banquete contínuo. Apesar das aflições, a palavra de Deus diz, o próprio Paulo aqui escrevendo aos Filipenses, diz que nós devemos nos alegrar nele, nos regozijar nele. Que apesar de viver na pobreza extrema ou na fome, Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, alegre em toda e qualquer situação. Se tem o que vestir, se está nu, se está com fome, se tem abundância. Tudo ele tinha experiência. Versículo 13 do capítulo 4, que nós estávamos lendo, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que tem muita gente colocando esse versículo de forma completamente fora do contexto ou fora do objetivo original. Eu realmente acredito que tudo nós podemos em Cristo, naquele que nos fortalece, mas aquele está se referindo a suportar aflições. Você consegue ter alegria no coração? Essa alegria é banquete contínuo. Salmo 19, versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A sua alegria está nos preceitos, querido. Está na palavra, está na verdade de Cristo. O Salmo 19, 8 ainda continua dizendo: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O descontentamento é um veneno mortal para o casamento. O descontentamento é um veneno mortal para a sua vida cristã. Deus odeia o descontentamento. Deus odeia os pensamentos falaciosos que corrompem a identidade do outro na sua própria consciência. Cuidado. Cuidado porque Satanás ganha vantagem nos seus pensamentos. Nós, seres humanos, muitas vezes nos ligamos facilmente, rapidamente, àquilo que está fora do lugar. Aquilo que está errado. Parece que se tudo estiver certo, o nosso olho vai realmente mapear aquilo que está errado para fazer algum tipo de reclamação. Se você delegou algum tipo de tarefa para o seu cônjuge, você espera que ele faça ou que ela faça aquilo. Digamos que ela fez do jeito dela, ou ele fez do jeito dele, deu o melhor, mas faltou aquele detalhe. Você não é capaz de elogiar toda aquela obra, os 90% que foram feitos. Você tem que olhar para os 10% que não estão no lugar. Você tem que reclamar. E você tem que ainda falar palavras como: deixa que da próxima vez eu faço. Você acabou de mortificar todo o estímulo da pessoa em poder servir. Como somos tolos, queridos. Como precisamos bater muitas vezes em nossa boca, colocar nossa boca no pó antes de falar palavras dirigidas ao nosso cônjuge conforme pensamentos maus. Ore por isso. Se essa tem sido a sua tentação, a sua batalha diária, ore: Deus, me dá temor nas minhas palavras, me dá sal, bom tempero do Evangelho, virtude nas palavras e nos pensamentos. Eu não quero ser descontente, eu não quero beber desse veneno mortal. Eu quero ser feliz em Ti, eu quero ser contente em Ti, eu quero transbordar essa alegria ao meu cônjuge em Ti. Porque o ódio, querido, que começa no pensamento e se concentrar naquilo que está fora do lugar sempre, naquilo que está errado sempre, e ainda manifestar isso sem sabedoria nenhuma. Provérbios 10, 12 diz que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Não amar seu cônjuge da forma como Deus ordenou. Não pensar sobre o seu cônjuge da forma como Deus gostaria que você pensasse. Não falar com o seu cônjuge da forma como Deus gostaria que você falasse. É uma vida de desperdício. Você está desperdiçando sua vida. Quero te convidar do fundo do coração a pensar a respeito dos seus pensamentos, das histórias que você tem contado, das lamúrias. Acaba com a lamúria. Eu nunca vi uma pessoa reclamona prosperar.
e eu nunca vou ver. Meus olhos não vão ver, porque Deus colocou essa lei universal. Uma pessoa que reclama não prospera. Uma pessoa que só murmura não prospera em Deus, nem nos relacionamentos. Uma pessoa que só está insatisfeita, descontente, não prospera em Deus. Eu sei que no íntimo você quer prosperar em Cristo. Você quer ter um relacionamento maravilhoso, mas parece que na sua consciência mais interna, o seu pecado está tão arraigado e você está tão insensível para essa comunicação e as histórias que você tem narrado para si mesmo, as, entre aspas, meias verdades que você tem contado para destruir a imagem do seu cônjuge no seu coração, ou dos seus filhos no seu coração, estão te cegando a ponto de você viver uma vida de infelicidade. Como eu me entristeço com isso. De ver cristãos sinceros, que amam a Jesus, que vão à igreja, que louvam a Jesus, mas em casa são pessoas terríveis. Queridos, como eu e você precisamos refletir sobre isso, para nos arrepender do que precisamos, porque não há perfeição em nós, mas há perfeição em Cristo. Possamos nos arrepender e crescer na imagem, na semelhança, na imitação do Senhor Jesus, para sermos perfeitos como Ele é perfeito. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajuda a ter bons pensamentos, a blindar, Senhor Deus, a nossa mente de pensamentos maus a respeito do nosso cônjuge, porque esses pensamentos vão conduzir os nossos sentimentos, as nossas emoções, e as nossas ações e os nossos resultados no relacionamento conjugal. Ajuda os meus irmãos cristãos sinceros em Ti, para que comecem a Te buscar o Teu favor e buscar as ferramentas bíblicas, Senhor Deus, que o Senhor reservou para que nós possamos ter bons pensamentos. Pensar sobre as virtudes muito mais do que sobre os defeitos ou os pontos de melhoria que precisam ser levantados, mas possamos pensar nas virtudes e amar e sermos gratos a Ti pela vida do nosso cônjuge, do nosso casamento. Obrigado pelos desafios, obrigado por essa palavra, que ela seja transformadora em nossos corações. Te louvo que a Tua palavra é uma espada de dois gumes, que primeiro corta aquele que fala e também corta o ouvinte. Obrigado porque essa palavra tem penetrado em meu coração. Em nome de Jesus, abençoe as famílias. Louvo da Tua glória. Te oramos. Amém. Fique comigo ainda, o programa não terminou. Nós vamos ainda ter louvores, nós vamos ter mais alguns avisos importantes. Eu quero te convidar, nesse momento, a, claro, acompanhar os nossos conteúdos diários lá no canal do Instagram. O canal do Instagram é o @GabrielCBO. Nós temos falado sobre casamento, vida com Deus, teologia, criação de filhos, educação cristã, filosofia cristã, muitos assuntos. Eu tenho batido mais há uns 3 anos no relacionamento conjugal de fato. Tenho sido chamado, junto com a Andressa, para muitos encontros de casais, retiros, palestras nas igrejas, para falar sobre criação de filhos, casamento. Muitas igrejas gostam dessa dobradinha. Então, às vezes, você tem ali 1 hora de instrução, né? mais meia hora de louvores naquele evento que você pretende fazer ali, na sexta, no sábado. E aí vamos eu e a Andressa, e eu gosto de sempre separar assim, às vezes de forma mais completa você fica 30 minutos ali com a Andressa em criação de filhos ou feminilidade bíblica, e mais 30 minutos comigo sobre casamento, ou às vezes nós dois dividimos ali a mesma palestra sobre casamento, ou sobre criação de filhos, ou sobre masculinidade e feminilidade, temas tão importantes, oportunos. Fala também sobre relacionamento íntimo, sexual, que é tão, tão importante, queridos. Nós temos sido usados e pela graça de Deus. Não somos um casal perfeito, não somos uma família perfeita, mas somos aperfeiçoados em Cristo e com um desejo ardente de servir ao Senhor Jesus, compartilhando aquilo que temos aprendido. Algumas pessoas perguntam quanto cobramos, nós não cobramos nada, absolutamente nada. Se o seu coração e na sua igreja você tiver reservado uma oferta, glória a Deus. Se não, não tem nada, um abraço e um cheiro, isso já é suficiente, porque nos alegramos em compartilhar a palavra. Mas siga o nosso canal no Instagram, @GabrielCBO e @AndressaEcoprime. Embora o meu nome seja Gabriel Oliveira, eu coloco CBO porque são as minhas iniciais, Campos Basílio de Oliveira. Também Andressa, embora seja Andressa Oliveira, conforme meu sobrenome, a gente colocou Andressa Ecoprime para facilitar um pouco mais a identificação, justamente porque nós também estimulamos você a seguir o perfil da Escola Ecoprime. Escola Ecoprime, Ecoprime com 2 Cs, tudo junto, tá? Sempre lembra que Eco não é com um C só, é com 2 Cs. Ecoprime, tudo junto,
Escola Ecoprime, Andressa Ecoprime, Andressa com 2 S, Ecoprime com 2 Cs e Gabriel CBO. No meu Instagram todo dia tem Reels, tem postagens, vídeos sobre casamento, tem a devocional, tem um canalzinho lá no perfil, na bio do meu Instagram, você vai ver lá, tem um canal gratuito, você pode entrar, todos os dias eu compartilho uma devocional para casais, ok? Temas diversos, paciência, amor, fidelidade, relacionamento íntimo, relacionamento emocional. Então, tem sido um privilégio poder servir também com essas devocionais, que depois vão virar um livro. Você vai poder comprar, distribuir, compartilhar. Esse mês de fevereiro, até o mês de março, se Deus permitir, eu vou estar lançando 2 livros, queridos. São a série que eu tenho feito sobre inabaláveis. Eu gosto de chamar família inabalável, né? O que é uma família inabalável? É uma família que confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não é assim? Precisamos ser assim no Senhor Jesus. E então, a família inabalável é uma família abundante. Eu gosto desses termos, casamento abundante, família inabalável. Então, tenho feito essa série. E essa série é Inabaláveis. O primeiro livro é o Como Superar Dificuldades Financeiras no Casamento, de acordo com as Escrituras, para que você nunca mais brigue por causa de dinheiro e aprenda soluções importantes, práticas para sair das dívidas e enriquecer juntos para a glória de Deus. A riqueza não é o alvo da nossa vida, mas dentro da estrutura de trabalho você pode ter, com inteligência, a construção de um patrimônio, né? Mesmo que seja mínimo ali, mas digno para glorificar Jesus, sair das dívidas, sair dessa impaciência muitas vezes. E o segundo livro é Inabaláveis, Como Restaurar o Seu Casamento. Essa é uma abordagem mais geral sobre restauração de casamentos. 2 livros belíssimos e eu espero que você, basicamente, fui eu que redigi cada palavra, então eu espero que você seja edificado, sua família também. Então fica atento aí, até meados de março a gente vai estar lançando esses livros. Lembra que no dia 26 de abril vai ter o Casamento Abundante. O que é o Casamento Abundante, Gabriel? É uma imersão. Uma imersão que acontece só uma vez no ano, é a 5ª edição que a gente está fazendo, é o 5º Casamento Abundante. Todo ano meu casamento é melhorado, aperfeiçoado e transformado, mesmo sendo eu palestrante, Andressa também, mas a gente melhora bastante porque a gente aprende a respeito disso. Então você pode se inscrever no gabrielcbo.com.br/casamento-abundante. Ou lá no meu perfil, na bio, manda uma mensagem: Gabriel, quero saber mais sobre casamento abundante, quero me inscrever. A gente está com o lote 1, então o preço bem acessível, tá bom? Além disso, você sabe que nós estamos plantando a Igreja Cristã em Aldeia. Fomos enviados pela Igreja Cristã em Recife, que fica ali na Estância, Avenida Estância 330, do pastor Bruno Moraes, que vai estar aqui com vocês, inclusive, na quinta-feira. E aí, toda quinta ele está com a gente aqui, no programa Família Inabalável. E o pastor Bruno nos enviou. Estamos aqui, no caso eu, nós não acreditamos no pastorado feminino, então minha esposa não é uma pastora, ela é minha auxiliar, minha esposa amada, mas muito hábil também, claro, com as palavras, por isso que a gente palestra e a gente sempre faz questão de dizer isso. Chamar para palestra, a Andressa vai na hora. Chamar para pregar no domingo, ela não vai. É o entendimento da gente, ela sabe que esse não é a posição dela. E isso não é nenhum tipo de sexismo, é só uma obediência às Escrituras, nós não ficamos julgando ou impondo peso sobre ninguém, mas esse é o que nós cremos, a nossa convicção, e nós vamos andar conforme aquilo que nós cremos. E então, mas se você quiser nos chamar para uma palestra no sábado, vai ser uma bênção. Mas a Igreja Cristã em Aldeia, nós estamos já há 34 domingos nos reunindo, estamos estudando o livro de Romanos, chegamos no capítulo 11 agora, graças a Deus, estamos lendo a Bíblia de forma continuada, tem sido bênção. E esse domingo agora a gente começa a se reunir lá na Escola Ecoprime. Então, esse próximo domingo, nós começamos a nos reunir na Escola Ecoprime. Os cultos vão acontecer às 10 horas da manhã. Você e sua família são nossos convidados. Pode chegar lá, quilômetro 6 da Estrada de Aldeia. Você pode colocar no Waze Escola Ecoprime. Ecoprime lembra que é com 2 Cs. E você vai se achegar ali, a gente vai cultuar junto. Culto simples, cristocêntrico, bíblico. Palavra, oração, louvores, adoração. Gente crente, mas pecadora que se junta para clamar ao Senhor Jesus pelo seu favor e para adorá-lo na beleza da sua santidade. Vai ser uma alegria estar com você e sua família lá na Igreja Cristã em Aldeia. E a gente está com um culto só porque à tarde nós vamos, por enquanto a Igreja Cristã em Recife está se reunindo às 5 horas da tarde,
Estamos num processo de construção do novo templo, né, da nova tenda de adoração, digamos assim, lá na Avenida Estância, um prédio que a gente comprou, graças a Deus adquiriu ali, a igreja toda, né, não estou me referindo a mim, em sim a igreja. E nós nos reunimos na igreja que está em Aldeia às 10 horas da manhã, na Ecoprime, e às 5 horas da tarde na igreja que está em Recife. Você pode seguir tanto o canal do YouTube da igreja que está em Aldeia, quanto o canal do YouTube da igreja que está em Recife também. O pastor Bruno é o pastor titular e efetivo lá. E você pode também seguir o Instagram da igreja que está em Recife e @igreja que está em Aldeia, tá bom? Segue também o Instagram do pastor Bruno, é uma bênção. @realbrunomoraes. Queridos, último recado rápido é que vai ter o cursilho, o pequeno curso masculino. Se você conhece algum homem, se você é homem, você precisa fazer o cursilho. Se você já fez, venha trabalhar no nosso cursilho, vai ser uma bênção. Nós precisamos de trabalhadores para essa seara. Mas se você não fez ainda, eu fiz, acho que se não me engano, ano passado, meu Deus, foi isso mesmo, ano passado, 2024 foi uma bênção para a minha vida, mesmo sendo cristão, mesmo já sendo, né, um crente até frutífero, digamos assim, na obra do Senhor. Foi uma bênção ter compartilhado a vida naqueles 3 dias ali, quinta, sexta, sábado, domingo, na verdade são 4, com homens que estavam conhecendo o Evangelho, alguns outros que já conheciam. Foi um momento tão abençoador, então não deixe, né, de se inscrever no cursilho. Se você nunca fez, você é cristão, faça. Se você não é cristão, está ouvindo esse programa, quer conhecer mais sobre Jesus, sobre a fé em Cristo, a fé reformada, faça o cursilho de cristandade da igreja que está em Recife. O cursilho para homens vai acontecer em maio 22, que é uma quinta-feira, 25 de maio. E você pode garantir a sua inscrição também procurando o Instagram da igreja que está em Recife, ou do pastor Real Bruno Moraes, que é o Instagram do pastor Bruno, tá bom? Gente amada do coração, Deus abençoe, fique com Deus, Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e de interagir conosco. O que você aprendeu? Vai lá no meu Instagram hoje, compartilha comigo uma frase, algo que te marcou no estudo de hoje. Nós temos feito estudos bíblicos, extensos até, mas é de propósito para edificar a sua família, com a palavra, para que a palavra habite ricamente em nossos corações. Tá bom? Então vai lá no meu Instagram, me manda mensagem, então posta nos stories, me marca, @GabrielCBO, para eu saber o que é que você aprendeu, o que é que você absorveu de hoje e que foi mais marcante e transformador, tá bom? Deus te abençoe abundantemente, até o próximo programa. A gente se vê, fica com mais e mais do Família Inabalável, ainda tem mais programa por vir. Deus abençoe.